Bom dia a todos e a todas. Quero fazer neste momento uma pequena reflexão sobre a construção da humanidade. Esse tema que eu escolhi para uma conversa de 10 minutos tem a ver com a discussão que se faz hoje no mundo sobre o racismo. Racismo que tem uma história tão forte nos Estados Unidos a partir dos líderes cristãos, mais especificamente no século passado, agora, com Martin Luther King Jr. Mas a primeira premissa é: o racismo impede a expansão da nossa humanidade. A humanidade é uma construção. Isto porque nós, seres humanos, construímos o nosso universo de significados. Ou seja, somos nós que construímos a nossa maneira de pensar, de viver, de nos relacionarmos com os seres humanos que estão à nossa volta. Quando nós eliminamos desse universo de significações, pessoas, povos ou raças, ou seja, quando nós excluímos parte desses humanos, nós estamos restringindo a nossa humanidade. E como ela é uma construção, nós teremos uma humanidade restrita, fechada, não é? Que não consegue ver além do imediato, além da geografia que nós ocupamos. Com a globalização, este fenômeno se tornou, digamos assim, mais presente na nossa vida. A globalização trouxe para a nossa geografia e para o nosso viver e conviver grupos humanos com os quais antes nós não tínhamos muita relação. Grupos que se refletem e que têm religiões diferentes, grupos que têm cores diferentes, grupos, enfim, que são de raças diferentes da nossa. A expressão raça é uma expressão muito, digamos, confrontada. Mas eu estou usando essa expressão de propósito. O cristianismo faz uma proposta. A proposta do cristianismo é que a construção da humanidade se faça através do amor, ou seja, que essa expansão do humano se dê através do amor. Por que através do amor? Porque o cristianismo parte do pressuposto de que todos somos iguais diante de um Criador, diante daquele que criou toda a espécie humana com as suas diversidades. Logicamente, podemos dizer, não, essas diversidades surgiram com o processo de desenvolvimento, de evolução da própria espécie. Mas não importa se a diversidade veio de estalo, não é? Se o ser humano apareceu em diversos lugares diferentes e até mesmo em épocas diferentes, ou se todos nós, de fato, somos descendentes da mesma raiz, do mesmo tronco.
O certo é que, quando eu falo em construção da humanidade, eu tenho que dizer que esta humanidade se constrói com amor. O que significa isso? Quando eu digo amor, eu digo também paz. Mas o que nós estamos vendo é que esta humanidade não está se construindo como deveria ser, através da paz e do amor. Ela está se construindo através do confronto. A diversidade está se impondo através do confronto. E quando não há amor e paz, uma outra palavra é fundamental na construção da humanidade. E essa outra palavra é justiça. Ou seja, nenhum ser humano tem o direito de utilizar, de usar como objeto um outro ser humano. Nesse sentido, a escravidão não procede. A escravidão não propõe e não constrói uma expansão, uma construção da humanidade. Ora, se esse fenômeno não se dá através do amor e da paz, ele vai se dar através da justiça. E a justiça é o reconhecimento da igualdade de todos os seres humanos, uns diante dos outros. E aí, queridos, não há diferença entre gênero, entre raça, entre religião. Por quê? Porque essas diversidades fazem parte da construção do humano. Seremos mais humanos, seremos mais amplamente humanos quando reconhecemos a diferença e ao contrário de eliminar, expulsar a diferença do nosso espaço, nós o agregamos como gente nossa, como pessoas nossas. Não importa a construção anterior que cada grupo teve, porque cada grupo desse, muito naturalmente, traduz uma universalidade, traduz uma universalidade de construção da sua identidade. Então, cada grupo desse chegará até nós com uma identidade diferente da nossa. E é isso que produz a construção. É essa diferença que enriquece a nossa humanidade e nos permite aprender mais, expandir mais. Eu gostaria de terminar essa reflexão com a nossa experiência brasileira diante dos povos Brasis, os povos que estavam nesta região quase continental que nós chamamos de Brasil. Aí existiam povos que nós chamamos equivocadamente de índios ou indígenas. Não, eles eram, usando a expressão que demos a essa geografia, eles eram os Brasis. Ora, o que aconteceu? A chegada do invasor, porque o branco foi o invasor, ocupou a terra deles. A chegada do invasor fez com que este invasor negasse a identidade desses povos, a universalidade de seu conhecimento, a sua capacidade de viver nesta região em condições muito boas. Ao negar isso, negamos uma cultura, negamos um conhecimento que só nos diminuiu. Esses povos, muito antes dos brancos,
tinham medicamentos que estamos descobrindo agora, ou recursos que estamos descobrindo agora, ao nível da alimentação, ao nível de enfermidades. Nós perdemos tudo isso porque negamos a diversidade. Fomos racistas, fomos imperialistas, fomos colonialistas e, em última instância, desculpe, fomos assassinos. Nós praticamente exterminamos os povos que aqui estavam antes de nós, invasores brancos, ocuparmos a terra. Então, queridos, voltando ao início, a construção da nossa humanidade se dá a partir do reconhecimento da diversidade, de toda ela, de gênero, de religião, de raça. E essa construção, então, não pode aceitar nenhuma forma de racismo, porque o racismo diminui não somente aquele que sofre, mas também aquele que se impõe como racista. Esta é uma luta do agora, já é uma longa luta pela justiça, mas nesse momento nós a vemos como explosão que clama por justiça e igualdade entre os seres humanos. Não importa gênero, raça, não importa de onde ele vem, não importa a sua origem. É uma pequena reflexão, passei dos 10 minutos, estou com 12 minutos e eu agradeço o tempo de vocês. Tenham um bom dia.